207,87, professor. 207,87. 207,87. Isso mesmo. Então, ó, a quantidade de espiras, ela é proporcional ao valor da tensão. Enquanto mais tensão, mais espira, menos tensão, menos espiras. Certo? Só que a quantidade de corrente, ela é inversamente proporcional à tensão de saída. Então, se você está entrando lá com uma tensão de 127 volts, a corrente vai ser lá de 100 miliamperes. Se a saída for de 12 volts, vocês concordam comigo que a quantidade de corrente na saída ela pode ser bem maior? Porque pense, vamos fazer o desenho de novo. Será que esse é o quadro que está dando ziquezira, gente? Será? Vamos ver aqui. Então, aqui, ó, a gente estava comentando sobre o transformador. Aí, eu vou fazer um melhorzinho aqui, ó. Eu vou fazer de novo aqui. A gente estava comentando que o transformador, ele tem mais ou menos essa situação aqui, ó. Ele tem um primário com uma quantidade de espiras. O que seriam espiras? Esses enrolamentos aqui que eu estou mostrando para vocês. Opa, esse último ficou feio. Esses enrolamentos aqui. E aqui, ó, é os enrolamentos do secundário, né? Então, quando eu falo que N1, então seria isso daqui, ó, quantidade de espiras no primário. E aqui, ó, é o N2, quantidade de espiras no secundário. V1 seria a tensão, V1, né, seria a tensão de entrada, que eu coloquei lá para vocês, os 127 volts. Então, aqui, ó, o meu V1 igual a 127 volts. E o meu V2 vai ser os 12 volts, né? Então, nesse último exercício que eu pedi para vocês confirmarem, era assim, ó. A equação era essa, ó. N1 sobre N2 é igual a V1 sobre V2. Certo? O que isso quer dizer? Ó? Que eles são diretamente proporcional. Você concorda comigo que se aumentar a quantidade de espiras no primário, não vai aumentar a tensão do primário? Se aumentar o número de espiras no secundário, não vai aumentar a tensão do secundário? Vamos comprovar isso? Então, vamos comprovar isso. Vamos diminuir um pouquinho aqui. Isso. Esse quadrinho é muito bom, eu não queria deixar de usar ele, porque ele facilita a minha vida, muito melhor do que o quadro. Então, aqui, ó, suponhamos que esse último exercício que eu falei, que a tensão de entrada era 127 volts. E a tensão de saída era de 12 volts. O número de espiras no primário era de 2.200 volts. E o número de tensão no secundário, o número de espiras no secundário, era o que eu gostaria de saber. Então, eu queria saber o N2. Então, o que teria que fazer? Ó, tensão no primário, tensão no secundário. Número de espiras do primário, número de espiras do secundário. Agora é só fazer a minha conta. E eu vou ter lá, N2 vai multiplicar o 127 e esse vai multiplicar esse daqui. Então, vai me dizer que o meu N2 vezes 127 vai ser igual a 2.200 vezes 12. 2.200 vezes 12. E eu vou ter lá, isolando meu N2 lá, eu vou ter aqui 2.200 vezes 12. 2.200 vezes 12 vai dar 26.400. E o 127 vai passar para cá, dividindo. Então, divididos por 127, e eu vou ter uma quantidade de espiras de 207, é isso que você falou para mim? 207,8. Então, eu não vou poder ter um pedaço de espiras. Então, aqui você sempre vai arredondar para cima. 209 espiras. Opa, 208 espiras. Alguma dúvida aqui, gente? Estão me ouvindo? Estamos, mas nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida? Tá.
Certo. Agora, se eu aumentasse essa tensão aqui, ó. Tá vendo esse 127 aqui? Não, acho que isso daqui, vocês não tem dúvida, posso passar para frente, né? Alguém quer que eu faça mais uma desse daqui antes de passar para frente? O que vocês acham? Mais uma só? Vamos fazer mais uma só, tá? Então, vamos colocar, ó, digamos que a tensão de entrada, vamos pegar aqui, ó, tensão de entrada, você quer saber? Vamos fazer um bem real aqui, ó, pra gente ver. O transformador que a gente usa no laboratório lá, é um transformador que tem as seguintes características. Ah, problema que eu não sei a quantidade de enrolamentos. Mas ele é um transformador de 12 volts. E vamos supor que ele tem aproximadamente 330 espiras. Né? Então, esse aqui é o teu N2. E eu quero saber quantas espiras tem no primário. Então, aqui, ó, eu tenho 127 de entrada, só que eu quero saber aqui, ó, qual que é a quantidade de espiras no primário, tá? E depois a gente vai ver a corrente. Um minutinho para vocês fazerem? Terminado? Quanto que deu, gente? 3.493. 3.493 espiras. Todo mundo fez isso? Então, aqui ficou simples, né? Teu N2 fica igual a 127 vezes 330 divididos por 12. E aqui deu uma quantidade de espiras no primário de 3.493 voltas. Alguma dúvida? Não, né? Então, aqui ficou tranquilo. Certo? Aí, voltando aqui a falar sobre potência, falei para vocês que a potência de entrada tem que ser igual à potência de saída, né? Então, uma potência num transformador ideal, se aqui eu tenho uma potência de 12,7 volts, aqui, watts. Aqui, teoricamente, eu tenho 12,7 watts. Porém, se aqui entrou uma corrente de 12 volts, 1 ampere, e aqui a tensão de entrada é de 127 volts, digamos aqui, ó, a tensão de 127 volts, será que eu consigo achar qual que é a corrente de entrada? Concordam comigo que a corrente de entrada vai ser maior ou vai ser menor? Lembrando que, ó, para calcular a potência é igual a tensão vezes a corrente. Se aqui, ó, eu tenho 12 volts, eu tenho uma corrente de 1 ampere. Se aqui eu tenho 127 volts, o que vocês me dizem? Vai ser maior ou menor a corrente aqui no primário? Tudo bem? Estão me ouvindo? O que vocês acham? Ou igual? Será que travou de novo? Não, não travou, não. Não travou, só travou. Travou. O que travou, então? Ó. Travamento. Travou a cabecinha? Então, aqui, ó. A corrente... Lembra que eu falei para vocês que a quantidade de espiras no primário, uma quantidade maior de espiras no primário vai dar uma quantidade maior de tensão no primário. Uma quantidade maior de espiras no secundário vai dar uma tensão maior no secundário, tá? Então, isso quer dizer que eles são diretamente proporcional. Aumentou o número de espiras, aumenta a tensão. Aumentou o número de espiras, aumenta a tensão. Agora, com relação à corrente, se aumentou a tensão, vai diminuir a quantidade de espiras. Quando é inversamente proporcional, isso quer dizer, ó, se no V1 eu tenho uma corrente, uma tensão, e no V2 eu tenho uma tensão, quando as grandezas são inversamente proporcionais, a gente vai colocar aqui, ó, I2 sobre
I1. Por que que eu vou colocar o inverso aqui? Porque se eu aumentar a tensão, eu vou ter que diminuir a corrente. Se eu aumentar a corrente, eu vou diminuir a tensão. Então, com esse cálculo aqui, ó, eu vou descobrir qual que seria a tensão no primário. Então, o que que teria que fazer? Ó? V1 sobre V2. O que que é o V1? 127 sobre V2, que é 12. Igual I2 sobre I1. O I2 é esse cara aqui, ó. O I2 vale 1 ampere. Aqui eu tenho 1 ampere. E agora eu quero descobrir quem é o valor de I1. O que que eu vou fazer? Vou fazer a regrinha de 3 inversamente proporcional. Agora eu faço a mesma conta. Muito obrigada, senhorita. Ali, professora, no I2 sobre I1 não seria I1 sobre I2? Ou independente do que coloque, vai dar o mesmo resultado ou não? Para você sempre lembrar da multiplicação cruzada, é melhor você colocar desse jeito. Ó, aqui, a equação, veja aqui, ó, a equação assim, ó, vamos fazer aqui, ó. Quando ela é diretamente proporcional, se eu vou ter uma maior tensão, uma maior quantidade de espiras no primário, eu vou ter uma maior tensão no primário. Se eu tiver uma maior quantidade de espiras no secundário, eu vou ter uma maior tensão no secundário. Então, eles vão ficar no mesmo nível. Então, ó, V2. Por que que eu coloco assim, ó? Porque eles são diretamente proporcionais. Se eu aumentar aqui, eu vou aumentar aqui. Se eu aumentar aqui, eu vou aumentar aqui. Tá? Eu tô sem caneta aqui, tô falando com a borracha. Aqui, ó. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Se eu aumentar isso daqui, eu aumento isso aqui. Se eu aumentar o número de espiras no secundário, eu não vou aumentar a tensão no secundário? Lembra que se eu aumentar a quantidade de espiras aqui, ó, eu vou aumentar essa tensão aqui. Se essa tensão aqui, ó, a quantidade de espiras aqui for maior, essa tensão aqui, ó, ela também pode ser maior. Então, elas são grandezas diretamente proporcionais. Por isso, elas ficam no mesmo nível. Agora, a corrente ela é inversamente proporcional à tensão. Por isso que eu coloco assim, ó. Para o cálculo da corrente, ela é inversamente proporcional à tensão no transformador. Então, enquanto maior for essa tensão aqui, ó, menor vai ser essa corrente e vice-versa. Então, é por isso que eu coloco aqui, ó, V1 sobre V2. E daí, quando eu falo de corrente, daí, como ela é inversamente proporcional, é I2 sobre I1. Ah, entendi. Eu tenho que colocar assim, porque é inversamente proporcional. Ó, aí, ó, vamos ver se dá certo? A gente vai fazer lá o I1 vezes 127 e 12 vezes I1. E vou isolar o I1. Ó, eu vou apagar aqui, tá, queridos? Ops! E vamos fazer aqui. Então, aqui, ó, eu vou te dizer lá que o meu 127 vezes I1, 127 vezes I1, igual a 1 vezes 12. 1 vezes 12. E eu vou ter lá que o meu I1 vai ser igual a 1 vezes 12 vai dar 12. Divididos por 127. 12 divididos por 127, 12 divididos por 127, vai dar uma corrente de 0,094 amperes. 0,094 amperes. Então, você pode ver aqui, ó. Se aqui saiu uma corrente de 1 ampere, a corrente que entrou aqui, ó, é de 0,094. Eu vou colocar mais casas depois para a gente fazer o cálculo. Amperes. Entenderam isso aqui, gente? Tudo bem? Entendi, para mim tá tranquilo. Para você e para os outros? Tranquilo, professora. Tranquilo? Ó, eu vou pedir para vocês fazerem um cálculo e daí eu vou passar um esqueminha para vocês fazerem. Peraí. Só vou fazer mais uma demonstração para vocês não esquecerem mais. Então, aqui, ó, vamos fazer esse cara aqui, ó. Ó, até aprendi, já até fazer transformador, se meu professor de máquinas elétricas visse os meus transformadores, ele ia ficar feliz.
Vamos fazer um transformador elevador agora. Gente, só um detalhezinho. O que vocês me dizem? A fiação da entrada do transformador vai ser uma bitola maior ou menor do que a saída do transformador, se o transformador for um transformador abaixador? O que vocês me dizem? Acho que vai ser menor. Maior, porque a corrente é... Se for abaixador, é maior, porque a corrente vai ser maior também, não vai? A saída, né? É, saída. Isso mesmo. Então, às vezes, você vai pegar um transformador lá no laboratório, a gente usa os pequenininhos. Só que eles já são projetados exatamente para te induzir o erro se você não prestar atenção. Porque você vê assim, é 127, ele precisa ser ligado 127 com uma bitola mais espessa, maior, né? E, na verdade, não. Você vai ver que quando você pegar o transformador, ele tem uma fiação bem fininha, que é a fiação de entrada, do primário dele, que é o que vai para 127, e uma fiação mais grossa, que é do secundário, né? Uma bitola maior para o secundário, porque geralmente a saída daqueles transformadores são de 1 ou de 2 amperes. Então, o secundário dele sempre tem uma bitola maior. E é assim que estragam geralmente os transformadores, né? Não lembro quem foi um aluno que fez uma coisa bem divertida com o transformador, e ele pegou e ligou invertido. O 12 volts ele colocou no 127 e o 127 ele estava medindo a saída do 12 volts. Deixa eu ver se tem alguém aqui que fez isso. Não tá aqui, que pena. Não temos a indústria presença. Ai, que chato. Não tá aqui a pessoa que fez isso, tá? Mas não tem problema, isso é coisa que acontece. Aí, o que aconteceu? Ele foi medir a tensão na saída, tava dando quase 500 volts, né? Tava estourando todos os componentes. Por quê? Pensa, a entrada era de 127, a entrada era de 12 volts, e a saída, ele colocou lá, o ideal dele, o nominal dele era entrar 127, sair 12, certo? Então, eu não sei como, mas o transformador, ele não queimou na hora. Ele demorou um pouquinho para queimar. Mas, ele no 12 volts, ele mandou 127. E veja a quantidade de espiras que tem no secundário. Então, ele faça uma relação de transformação, a tensão na saída, assim, foi uma tensão gigantesca, que estourou todos os nossos componentes que estavam sendo utilizados naquela prática. Porque como ele não queimou, ele só fez a proporção. Ele pegou como se estivesse entrando 127, ele elevou lá para... ele elevou a tensão lá para quase 1000 volts, né? Porque, o transformador era de 1 ampere, 12, era de 127, 12 volts, 1 ampere. Então, ali ele quase que, não sei como é que o protoboard ele não arrebentou. Porque a relação de transformação do transformador era muito grande, né? Pensa, ele estava de 127, ele baixava para 12. E ele fez inverso, então ele entrou 12 e elevou lá, entrou 127, é onde era para estar entrando 12. Então ele estava trabalhando da forma inversa. Então a tensão na saída dele foi gigantesca, foi quase 1000 volts lá. De tão grande que foi a relação de transformação. Então, tem que cuidar bastante com relação a isso, tá? Que daí você acaba destruindo o material. Então, basicamente, voltando aqui a falar no transformador, se aqui, eu tenho uma quantidade de espiras maior, isso quer dizer que ele é um transformador elevador. Então, se aqui, eu tivesse uma entrada, e a entrada dele fosse de, vamos pegar no CLP lá, CLP 24 volts. Um transformador aqui, que vai estar entrando 24 volts. Opa. 24 volts. 24 volts é a tensão de entrada. A tensão de saída, eu quero 110 volts. Se eu sei que o número de espiras no primário é de
220 voltas, qual que vai ser o número de espiras no secundário? Opa, aqui é o primário. Sempre que eu coloco 12, eu me lembro, parece que é... Aqui, ó, aqui é o primário. Primário, 24 volts, 120 voltas. Secundário, eu quero 110 volts. Lembrando que esse daqui é um elevador. É um transformador elevador. E digamos que aqui, ó, no primário, está entrando uma corrente de 2 amperes. Eu quero saber qual que vai ser a corrente no secundário. Consigo calcular tudo isso? Consigo. Ó, primeiro faz um cálculo e depois faz outro cálculo. Ó. Agora, 11 e 1, 11 e 4 eu corrijo. Conseguiram? Terminamos? Quanto que deu? Ainda não fiz. Tô fazendo Tá. ainda o segundo cálculo. Tranquilo. Pronto, senhores, vamos lá? Então, aqui, vamos... Pode falar? Conseguiram ou não? Eu fiz. Sim, tá certo. Tá embaçado? Você viu que é a mesma coisa, ó. É. Primeiro você vai fazer o N1 sobre N2 igual a V1 sobre V2. Opa! Sobre V2. Certo? Daí você vai achar ali o que você vai achar? O número de espiras. E depois você vai fazer lá, ó, V1, opa, V1 sobre V2 igual a I2 sobre I1. Aqui, ó, é só multiplicação cruzada aqui e multiplicação cruzada aqui. Posso fazer junto já? Não. Sim, professor. Posso? Então, beleza. Deixa eu só diminuir aqui a telinha e vamos lá. Ó, então, Pode fazer, aqui. professor. N1. Deixa eu diminuir mais ainda, que acho que vai faltar espaço. Ai, 36. Aqui. Eu acho que deu certo. Deu certo? Deu 1008 e 9,16.
Estou conseguindo diminuir o espaço aqui. Isso. Então, vamos lá. N1, quanto que é o N1? É 220. N2 é o que eu quero saber. Igual V1. V1 é 24. E V2 é o que eu quero de 110. Então, nesse primeiro item aqui, ó, esse aqui é o N2, né? Esse vezes esse, divididos por 24, né? Então, aqui, ó, vai ficar 24N. Eu vou fazer pedacinho por pedacinho, vocês não precisam fazer tudo isso, tá? 24N2 igual a 220 vezes 110. Isto quer dizer que o meu N2 vai ser igual a 220 vezes 110. 220 vezes 110 igual a 24.200 divididos por 24, que vai dar? 1.008. Vai dar 1.008. Gente, aqui você pode colocar 1.009, tá? Sempre arredonda para cima. Deu 1.008, veio com uns quebradinhos. No caso de espírita, gente, sempre arredonda para cima. Eu sei que ali tem um 3, mas como sempre você não pode ter metade de uma espírita, então você vai cima. Beleza? Agora, para você calcular a corrente. Para calcular a corrente, gente, é a mesma coisa. Só você usar essa equaçãozinha aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Para você fazer essa equaçãozinha aqui, o que você vai fazer? V1, quanto que vale o V1? 24. Quanto que vale o V2? 110. Quanto que vale o I1? O I1 vale 2. E quanto que vale o I2? O I2 eu quero descobrir. Certo? Então, você vai ter lá o teu I2 igual esse vezes esse, né? 24 vezes 2 divididos por 110. 24 vezes 2 igual divididos por 110 e vamos ter ali 436, né? 436 milhas. Perfeito, 436 milhas. Tudo bem? Ficou fácil? 436, professora? 436 miliamperes. Não deu isso? É 48 divididos por 100, né? 110. Ó. Ah, por 110, tá certo. Isso. Fiz errado. Uhum. Tranquilo, gente? Tranquilo, professor. Ó, agora a gente vai pegar e vai tirar a prova real. Como que eu tiro a prova real? Ah, eu quero saber se a potência no primário é igual à potência no secundário. Potência no primário é igual à potência no secundário. Como é que a gente vai fazer isso? Como que eu calculo potência? Potência é tensão vezes corrente. Então, vamos calcular aqui, ó. Se eu sei que a potência é tensão vezes a corrente, então, a tensão no primário é de 24 volts. E a corrente primária é de 2 amperes. 24 vezes 2, quanto que deu a potência no primário? 48. E vamos ver no secundário. Isso. Agora, vamos ver no secundário se vai dar certo? A potência no secundário vai ser a tensão do secundário vezes a corrente do secundário. Olha que feio que ficou esse 110. Vamos lá. Potência no secundário vai ser 110 vezes 0,436. Então, 110 vezes 0,436 e vamos ter lá 47,96.
Como eu não coloquei todas as casas depois da vírgula, aqui deu 47,96. Se eu tivesse colocado todas as casas depois da vírgula lá, ia dar exatamente os 48 watts. 48 watts. Entenderam isso aqui, gente? Entendi. Entendido, professor. Tranquilo, né? Só que isso aqui, gente, é o que eu falo para vocês. Isso daqui é num transformador ideal. Sempre que você for fazer conta, você vai fazer conta no transformador ideal. Se vocês resolverem fazer engenharia elétrica ou engenharia eletrônica, aí vocês vão pegar um transformador real. Daí vai ter lá integral, vai ter lá um monte de coisa para você calcular quais são as perdas do transformador, tá? Mas aí vou te falar a verdade, cara. Respira fundo, segura na mão de Deus e vai, porque não é fácil. Esse aqui para nós, isso daqui é o suficiente. Tranquilo? Então, se você tiver detectar uma tensão errada na saída do transformador, o que você precisa se preocupar lá? Com o enrolamento da bobina do secundário. Vamos fazer mais um só, e daí a gente já pula do assunto. Eu vou montar uma fonte com vocês ali pelo Proteus, mas isso daqui eu vou fazer no outro dia, tá? Eu não vou fazer isso hoje porque eu preciso dar espaço para vocês irem pesquisando. E se eu me empolgar, eu acabo falando demais. Então, vamos fazer mais um aqui, ó, só para não deixar ninguém com dúvida. Aqui um transformador lindão. Isso daqui eu vou pedir para vocês fazerem aqui comigo, porque eu não vou pedir eles em folha de exercício. Provavelmente isso daqui daí vocês vão ver só lá no próximo semestre, tá? Então, suponhamos que a entrada aqui fosse uma entrada de 220 volts. 220 volts. E aqui uma saída de 110. 110 aqui vai ficar muito fácil de fazer a conta. Então, eu vou colocar uma saída de 24 volts. E a quantidade de espiras no primário é de 10.500 espiras. 10.500 espiras. Isso. E eu quero saber qual que é o número de espiras no secundário. A corrente no primário... a corrente no primário... Que lasqueira. A corrente no primário, gente, igual a... ...90 miliamperes. E eu quero saber qual que vai ser a corrente no secundário, tá? E 10 e 15 eu corrijo com vocês. Cadê meu celular daqui? Eu vou pegar meu celular ali, tá? Mas eu tô com o microfone ligado, pode perguntar. Oi. Estão me ouvindo? Estamos. Sem microfonia? Sem microfonia. Posso deixar meu celular perto aqui? Posso. Agora já deu certo. Vamos ver aqui.
Terminaram? Podemos corrigir já, gente? Tô fazendo ainda. Tá, beleza. Uau. Deu uma boa melhorada hoje, né? O Alex tá aí ou não tá mais? Cadê o Alex? Tá aí, Alex? O Alex deve ter ido fazer as atividades dele aqui. Eu. Você deu uma olhada hoje? Hoje tá bem melhor. Ah, professora, sei lá, hein? Tá complicado. Pelo menos até esse horário, eu só vim ver aqui os básicos aqui, mas eu dei uma melhorada. Professor, então em relação à corrente, quanto maior a tensão, menor a corrente. Isso mesmo, a corrente sempre vai ser menorzinha. Uhum. Professora, Pode falar. eu vou abandonar isso daí por um tempo. Sério? Eu também. Ontem eu perdi muito trocadinho. Nem por causa disso, mas é que, sei lá, não tô conseguindo prestar atenção muito bem na aula. E também por É causa daqueles melhor, negócios né? que a gente falava. Verdade. Você perde muito tempo com essa meleca. É verdade. Alta adrenalina. Uhum. Daí também tem aquele outro negócio que eu tinha te falado lá que eu tô resolvendo. Uhum. Não, que tá tranquilo. Posso corrigir, minha gente? Vamos lá? Posso? Não? Sim, professora. Sim? Então, beleza. Então, aqui, gente, mesma coisa. Única dificuldade é usar as equações. Gente, isso daqui eu não vou pedir em folha de exercício, então eu preciso que vocês saibam fazer aqui comigo agora. Então, tem que fazer aqui junto. Vamos lá. 220 volts. Então, basicamente, vou usar as equações. Eu vou colocar o quê? 220, que é a tensão no primário. Vou usar aqui, né? Vamos só fazer as equações aqui, ó. N1 sobre N2 igual a V1 sobre V2. V2. Então, o que eu vou ter ali, ó? O que eu tenho no meu N1? O meu N1 é 10.500. E o meu N2 eu quero saber. Igual a 220. E aqui eu tenho 24. Faço a multiplicação cruzada e vou ter que 10.500 vezes 24, 10.500 vezes 24, certo? Divididos por 220. Então, eu vou ter ali, ó, 1.046. 1.146 espiras. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida aqui, gente? Alguém deu uma coisa diferente? Meu Deus, isso daí. Então, perfeito. Eu preciso de feedback, gente, senão eu vou achar que meu computador estragou de novo. Então, tá. Achei a quantidade de espiras. Gente, a Yasmin não entrou na aula hoje, que ela tá tão quieta. O que aconteceu? Nem a Yasmin, nem a Érica. Professora. O que tá acontecendo, gente? A Érica? Tá tímida hoje. Eu tô Meu tímida. Deus. A Érica tá Hoje tem quietinha mais e gente Yasmin... na aula. Tô tímida. Ai, ficou encabulada? Não fique encabulada, Yasmin. Senão, nossa, tô sentindo falta, tô me sentindo sozinha. Eu gosto muito dos meus meninos, mas vocês sabem que as minhas meninas são as minhas meninas, né? Pensa que eu tenho 2 filhas em casa, então eu tenho um carinho muito gigantesco pelas minhas meninas. Então, vamos ver. Achamos... Cadê a Érica? A Érica não tá aqui. Ela tá? Érica... Tá aí, Érica? A Roseli tá aí também? Roseli também. Então, ó, aqui, ó, gente, o que nós teríamos que fazer, ó? Eu tinha quantidade de espiras no secundário, certo? Agora, o que eu vou calcular? A quantidade de
corrente. Então, para calcular a quantidade de corrente, já se eu estou com alguma dúvida, de cara eu sei que se aqui, ó, eu tenho uma tensão maior, a corrente que está aqui é uma corrente menor do que a corrente que vai sair do secundário, né? Se aqui, ó, a tensão maior, corrente vai ser menor. Tensão menor aqui, então a corrente aqui vai ser maior. Isso precisa ficar bem claro para vocês que, às vezes, tem equações que vocês podem vir fazer em concurso. Às vezes, você vai ter só a parte para você saber a teoria, sabe? Ah, eu sei que se a tensão é maior, a corrente vai ser menor ali. Então, isso aqui é bem importante. Então, o que eu tenho que fazer? Ah, tensão 220 do primário, no secundário eu vou ter uma tensão de 24 volts, beleza? E no secundário eu vou ter uma corrente, aqui é o inverso, né? Aqui é I2, que eu quero saber, sobre I1, que é de 0,09, né? E faço a multiplicação cruzada. E vou ter que lá o meu I2 vai ser igual a 220 vezes 0,09, e isso daqui vai estar dividindo por 24. 220 vezes 0,09 igual divididos por 24, e vamos ter ali, ó, uma corrente igual a quanto? 825 miliamperes. Isso, e 2 igual a 8, opa, aqui vai ficar, eu vou colocar em 0,825, ou 825 miliamperes, 825 miliamperes. Gente, alguma dúvida nisso aqui? Tudo bem? Pra mim tá tranquilo. Nenhuma, professor. Então, gente, ó, por hoje, se vocês quiserem tirar dúvida, eu falo para vocês, eu fico até meio-dia, atividade nova, eu não vou passar mais nada hoje. Então, quem precisar tirar dúvida, eu fico aqui até meio-dia, tá? Mas por hoje, de conteúdo, era até aqui, tudo bem? Eu sei que, nossa, a Roseli, ela faz um esforço para ela estar aqui, porque ela trabalha em horário complicado, ela deve estar com sono, né? Eu conheço cada um de vocês, então se precisar de ajuda, eu tô aqui. Se não quiser que ajude agora, sabe que eu tô no WhatsApp ali, né? E eu vou tentar mandar um WhatsApp, vou tentar fazer o e-mail do professor Abelardo lá, enquanto eu tô aqui com vocês. Gente, podem tirar dúvidas se quiserem, tá? Eu vou parar de gravar aqui para diminuir um pouquinho o tamanho das aulas gravadas. Em relação àquele trabalho que era pra gente fazer, então ele foi adiado para segunda, professor?